Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade às exposições no Evangelho. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 17. Marcos, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17. Ouça com fé que a palavra do nosso Deus será lida. Assim diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 2, verso 13 ao 17. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor, a iluminação do Senhor, o entendimento, a compreensão que só Ele pode nos dar, para que nós possamos compreender a Sua palavra. Senhor Deus, ilumina o nosso entendimento, Pai. Sua palavra foi lida, agora ela vai ser explicada ao Teu povo e aplicada ao coração do Teu povo. Nos dirige nesse momento. Nos dirige e nos faz encontrar aquele que chama pecadores, aquele que salva pecadores. Nós choramos no nome dele, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, no último domingo nós começamos a observar o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E nós começamos a ver que esse capítulo, em especial, até o início do capítulo 3, é marcado por controvérsias, por discussões, por intrigas entre Jesus e entre os judeus, especialmente alguns grupos dos judeus, os escribas, os fariseus e até mesmo os herodianos. Até o versículo 6 do capítulo 3 vão ser 5 narrativas sobre essas controvérsias. 5 intrigas, 5 disputas entre Jesus e esses homens. Primeiro, nós vimos na semana passada que Jesus enfrenta a incredulidade daqueles homens ao curar um paralítico, afirmando que ele sim é o Senhor do perdão, que ele sim pode perdoar os pecados. Em seguida, nós vimos que ele é questionado a respeito das suas companhias, como nós vamos ver em mais detalhes hoje. Nós vamos ver ainda no futuro que Jesus é questionado a respeito do jejum e a respeito do sábado. E por fim, ele vai ser questionado a respeito de uma cura que ele realiza no sábado na cidade de Cafarnaum, no início do capítulo 3. Nessa primeira controvérsia, nós vimos que Jesus é o Senhor do perdão. Nós vimos isso no sermão passado. Mas agora, nessa segunda controvérsia, onde Cristo Jesus é inquirido, questionado a respeito das suas companhias, nós vamos ver e nós vamos compreender a missão de Jesus um pouco melhor. Nós vamos ver que claramente o Senhor Jesus não veio para justos, mas veio para chamar pecadores como eu e você, pecadores como nós. Nós vamos ver isso em alguns momentos. Nós vamos ver isso primeiro ao observar que ele chama um pecador para o seguir. No segundo momento, nós vamos ver que ele se senta com os pecadores para comer com eles. E em terceiro, nós vamos ver que ele afirma a sua missão de chamar pecadores como nós. Assim, nesta noite, nós vamos conhecer mais um pouco a respeito da missão do Senhor Jesus Cristo, entendendo que o diálogo de Cristo Jesus com esses homens, por mais que a intenção deles sejam más, conseguem revelar as grandes glórias do nosso Salvador. Assim, nós vamos ver que a missão de Jesus Cristo é chamar pecadores, e nós vamos ver isso no primeiro momento, ao observar que ele chama um pecador para o seguir. Perceba que Jesus então dá continuidade ao seu ministério. Jesus está novamente cercado pelo mar, ou está junto do mar.
Veja que no versículo 13 o texto diz: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Perceba que o texto diz: de novo Jesus saiu ao mar, porque ele já esteve lá outras vezes e vai continuar frequentando essa região. Jesus estava ali naquela região da Galileia, provavelmente cercando ali o mar da Galileia, o lago de Genezaré, qualquer seja o nome que os irmãos queiram dar, mas ele estava ali junto ao mar e novamente estava ensinando as multidões. É provável que Jesus Cristo não estava mais na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro, porque a multidão já não cabia ali. Agora ele estava num lugar aberto, onde as multidões poderiam estar presentes e podiam ouvir os ensinamentos dele. As cenas se repetem, mas uma coisa continua, uma coisa também se repete, que é o ensino. Jesus está de novo junto ao mar, Jesus está de novo cercado pelas multidões, Jesus está de novo ensinando as multidões. E perceba que a ênfase de Marcos é sempre na pregação do Senhor e no ensino do Senhor. Marcos não larga o fato de Jesus Cristo estar sempre ensinando, estar sempre pregando. Ele narra as curas, ele narra o perdão dos pecados, ele narra a cura de um leproso, as expulsões de demônios, as falas com autoridades, as intrigas, as controvérsias, mas ele não se esquece do alvo principal do ministério de Cristo, que é o ensino, que é a pregação. Jesus está no mar, está ensinando, está pregando. Marcos tem feito, de propósito, com que nós nunca esqueçamos que a prioridade para o ministério de Cristo Jesus é a pregação. Como nos ajuda a entender melhor o James Edwards, o termo em si, esse termo ensino, forma em Marcos, a forma como ele usa em Marcos, melhor dizendo, as repetidas vezes que Marcos utiliza essa palavra ensino, indica o papel essencial da pregação no ministério de Cristo. Cristo não prega por acaso, não prega à toa, isso é a missão dele. Ele veio para pregar a palavra, para ensinar a palavra. O Senhor Jesus, o Evangelho de Marcos está deixando claro a missão de Cristo. Ele veio para ensinar aos homens, ele veio para ensinar pecadores. E veja como é fundamental que a igreja entenda isso. Como é fundamental que a igreja aprenda com o seu Senhor. Porque tantas vezes nós, como igreja, nós temos perdido tanto tempo com programações que não são essenciais para nós. Muitas vezes nós pensamos que a igreja ou a saúde da igreja pode ser medida pela quantidade de programações que ela faz. Se tem coisa acontecendo de segunda a domingo ou de domingo a domingo, é uma igreja saudável. Às vezes nós pensamos que é isso. Se a igreja tiver muitos mini-grupos, tiver muitas células, muitos encontros, então é uma igreja saudável, porque é uma igreja ativa, é uma igreja que se move. Não é essa a verdade que Jesus Cristo está mostrando. Jesus Cristo está mostrando que uma igreja saudável, um ministério saudável, tem como foco a pregação da palavra. As atividades da igreja devem ser voltadas para o ensino da palavra, para a adoração ao Senhor, como é o ministério de Cristo Jesus. Portanto, nós não podemos medir a saúde da igreja pelas suas atividades, mas sim pela pregação fiel das Escrituras. Se ela vive o Evangelho, se ela prega o Evangelho, se ela compartilha o Evangelho, se a cidade, se a região é afetada pelo Evangelho, pelo testemunho do Evangelho que essa igreja proclama, nós encontramos aí sim uma igreja saudável. A palavra deve sempre ocupar o papel central na igreja. Ela ocupa o papel central no culto. É interessante que nós estamos comemorando hoje os séculos da Reforma, seus tantos 500 anos. E é interessante que uma das disputas dos reformadores era deixar claro a centralidade da palavra no culto, a centralidade da pregação no culto. Tanto é que em muitas igrejas reformadas, a estrutura da igreja foi pensada para isso. O púlpito é no centro da igreja. Geralmente até a ceia do Senhor, a mesa da ceia, era ao lado, para mostrar que o púlpito era o principal, a pregação era o principal. Nem mesmo a ceia poderia tomar o lugar. Quando nós vemos, por exemplo, uma missa, a pregação ou a homilia não é o centro. O centro é a missa, o sacramento que é realizado ali. Nós entendemos que não, porque nós vemos no ministério de Cristo que o centro da igreja é sempre a palavra. Não os sacramentos, não as atividades, mas a pregação da palavra. Porque Cristo Jesus entende muito bem aquilo que Paulo vai nos dizer quando ele diz que o poder de Deus para salvar os homens, para salvar todo aquele que crê, é o Evangelho de Jesus Cristo. É a palavra que nos salva. É na palavra que nós cremos para sermos salvos, para nós encontrarmos vida. É o Evangelho que reúne as ovelhas de Cristo. É o ensino do Senhor que nutre o seu povo. Contudo, a passagem não fica no ensino somente. Ela parte rapidamente o seu foco para uma outra questão. O ensino é central, o ensino é fundamental.
Mas nós vamos ver que a passagem de hoje nos mostra como o ensino de Cristo nos leva a uma ação mais particular. Veja o versículo 14, no que diz. Marcos 2,14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou. A passagem começou com um aspecto mais geral. Jesus ensinava a multidão. Agora vai para o aspecto mais específico. Jesus vê um homem e chama. E veja que a passagem nos dá algumas informações sobre esse homem. Primeiro, ele diz que seu nome é Levi, que ele é filho de Alfeu. Esse nome Alfeu do seu pai é um nome muito comum, então talvez não dê para saber muita coisa sobre ele. Mas uma coisa chama atenção, o seu nome é Levi. E por que o seu nome Levi chama a atenção? Porque se os irmãos olharem no Evangelho de Mateus, onde retrata essa mesma passagem, o nome dele não vai ser Levi, o nome dele vai ser Mateus. Porque esse Levi aqui é o famoso, conhecido apóstolo Mateus. Mateus registra assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Esse Levi aqui é o apóstolo Mateus que escreveu o Evangelho. Além disso, na lista onde consta o nome dos apóstolos, que o próprio Marcos vai fazer no capítulo 3, não tem nenhum Levi, mas tem um Mateus. É pelo nome de Mateus que esse homem se torna conhecido na igreja. Talvez esse nome Mateus fosse o seu sobrenome ou algum nome de família, mas é possível também que esse homem tenha trocado de nome. E nós vamos ver por quê. Porque o passado desse homem não era nada produtivo, não era nada agradável, não trazia boas lembranças e nem, de fato, produzia uma boa reputação. O passado desse homem poderia até mesmo ser esquecido, ou pelo menos deveria ser esquecido. Talvez esse seja um dos motivos por ele não ser conhecido como Levi, mas sim como Mateus. Seja como for, irmãos, esse homem Levi é o Mateus, é o apóstolo Mateus. E por que isso é tão importante? Porque aqui nós vamos ver quem era Levi, como Levi se torna Mateus. Porque o texto não fala apenas da filiação, ou seja, de quem é filho, mas também fala da ocupação de Mateus, fala também da ocupação de Levi. O texto nos diz que ele estava sentado na coletoria. E aqui, irmãos, nós precisamos entender o que eram essas coletorias. Eram cabines que ficavam nas estradas, nas pontes, nos canais, onde ficava um coletor que tinha a responsabilidade de colher os impostos, de coletar os impostos. Era essa a função de Levi, era essa a função de Mateus, ser um coletor de impostos. Em outras palavras, um publicano. Mateus era o seu emprego, era o emprego de Mateus sentar e colher impostos. A prova disso é que quando Jesus vai para a sua casa, para a casa de Levi, nos versículos adiante, de quem ele está cercado? Cercado de muitos publicanos. Por quê? Porque ali era a casa de Levi. E quais eram os amigos de Levi? Os amigos de Levi eram os publicanos, seus colegas de trabalho. Além disso, o próprio Evangelho de Lucas deixa claro que Mateus era um publicano. E aqui, irmãos, a gente entender o sistema romano de impostos não era nada fácil. Era tão bagunçado como a gente conhece hoje. Mas, para a gente ter uma ideia, o que a gente precisa entender muito bem é que Levi e outros publicanos estavam cercados de um mercado corrupto de impostos. Esses cobradores locais, que eram em sua maioria judeus, eles roubavam, eles extorquiam, eles eram conhecidos por serem ladrões, por adulterarem o preço dos impostos, por isso eles eram odiados. Por isso não é tão difícil entender por que Levi, por que Mateus era desprezado, porque os publicanos eram desprezados pelos demais judeus. Primeiro, irmãos, nós precisamos lembrar que esses homens eram considerados traidores. Eles eram traidores porque eles estavam se associando aos romanos. Os irmãos vão se lembrar muito bem que Roma estava ali dominando o povo judeu. E agora, esse homem que é judeu, deixa o seu povo, abandona o seu povo para servir ao povo inimigo, cobrando impostos por causa do povo inimigo. Assim, todos consideravam os publicanos traidores, porque eles colaboravam com Roma, eles colaboravam com as ocupações de Roma. Mas eles não eram só considerados traidores, eles eram considerados estelionatários, ladrões, porque eles eram envolvidos em corrupção nos seus trabalhos. Havia suborno, havia medidas falsas. Interessante que um autor chamado Philon, quando ele escreve sobre um publicano, ali na época, por volta de onde Jesus viveu, no ano 40, ali depois de Cristo, ele diz o seguinte, falando desse coletor que é Capito, ele diz, Capito é coletor de impostos para a Judéia e sente desprezo da população. Quando chegou ali era um homem pobre, mas amealhou muita riqueza de várias formas, expoliou o povo,
por meio de fraudes e desfalques. Essa era a visão que o povo tinha sobre cada publicano. Eram homens que começavam pobres, mas que rapidamente se enriqueciam, roubando o povo, expoliando o povo, fraudando e enganando o povo. Levi não era um homem de boa fama. Levi era considerado um traidor. Mateus era considerado um ladrão. Provavelmente ele era mesmo. Sem dúvidas ele era um traidor. Ninguém acharia honesto, ou pelo menos uma pessoa de bom caráter, se nós pensássemos em um judeu que entrega outros judeus na Alemanha nazista, por exemplo. Era assim que Levi era considerado. Era assim que os publicanos eram considerados. Traidores no meio do povo de Deus. Nós não pensaríamos duas vezes em condenar algum judeu que trabalhasse para ajudar os nazistas a encontrarem outros judeus. Certamente nós devemos condenar Levi por assaltar o seu povo em favor de Roma. Levi é um homem de caráter bastante duvidoso, para não dizer coisa pior, mas é ele que é o chamado de Cristo. É ele que é alvo do chamado de Jesus. É ele que se torna um apóstolo do Senhor Jesus. Esse homem, um provável ladrão, um traidor, um enganador, alguém que não tem reputação alguma, alguém que não se importa com a reputação, mas se importa sim com o dinheiro. Porque se alguém se importa com a reputação, ninguém vai ser um coletor de impostos, ninguém vai ser um publicano. Se alguém é publicano, se alguém é coletor, é porque se importa com o dinheiro, não com a reputação. Porque o preço de ser um publicano é ser desprezado. O preço de ser um coletor de impostos é ter a família desprezada e ser desprezado pelo seu próprio povo. Mas se Levi estava disposto a pagar esse preço, se outros homens estavam dispostos a pagar esse preço, é por um motivo só, por causa do dinheiro. É esse homem que Jesus chama. Um homem que ama o dinheiro, um homem que é considerado ladrão, um homem que é considerado um traidor. E aqui nós podemos observar mais detalhes da graça e da misericórdia de Deus para com os pecadores. Diante do chamado de Cristo Jesus para esse homem, nós conseguimos compreender como Deus de fato veio, se fez carne e ama os pecadores. Aqui nós conseguimos enxergar muito bem como ele chama um pecador como esse homem. E esse homem rapidamente atende. E perceba que essa é a resposta apropriada da fé, é a resposta de Levi. Porque quando Jesus chama ele, ele segue rapidamente. É interessante que Lucas, quando fala dessa mesma narrativa, ele diz, deixando tudo, seguir o Senhor Jesus. E aqui está o fundamento para nós entendermos o que é a vida cristã. Porque nós vemos esse homem mau, esse homem pecador, esse ladrão, esse traidor, mas ele deixa tudo para seguir o Senhor. Nós pensamos rapidamente no contraste do jovem rico, que era o contrário desse homem. O jovem rico gozava de boa reputação, o jovem rico obedecia os mandamentos, era respeitado, mas havia uma diferença entre o jovem rico e Levi, o traidor. Levi deixou tudo e seguiu o Senhor Jesus. O jovem rico se entristeceu, porque não queria abandonar a sua riqueza. Devemos lembrar, irmãos, que o chamado de Cristo é sempre urgente. Lembra que Simão e André foram chamados e logo deixaram a rede e foram seguir o Senhor Jesus? João e Tiago também. João e Tiago deixaram seu pai ali no barco com os demais trabalhadores e seguiram o Senhor Jesus. Quando Levi escuta a voz do Senhor, ele se levanta e segue. O chamado de Jesus é urgente. Não há como dizer que nós devemos enterrar os nossos pais primeiro, como muitos discípulos disseram. Não há como dizer, como disse o jovem rico, que nós obedecemos toda a lei e sair tristes, apegados àquilo que nós temos, não querendo deixar o que nós somos e o que nós temos para seguir o Senhor Jesus. Levi se levantou, se ergueu e seguiu a Jesus. O chamado de Cristo é urgente. Nós não podemos deixar para amanhã, se Cristo nos chamar hoje. Nós não podemos nos apegar àquilo que nós temos para seguir o Senhor e não seguir o Senhor Jesus. Perceba esse homem que amava mais o dinheiro do que a sua reputação, agora decide conquistar tudo, agora decide deixar tudo que havia conquistado para seguir o Senhor Jesus. E aí talvez nós poderíamos pensar, veja, eu abri mão da minha reputação para alcançar dinheiro, e quando eu tenho dinheiro, agora vem um homem e me chama para seguir, ou seja, eu vou deixar a reputação que eu já não tinha e vou perder o dinheiro que eu consegui, vou ficar sem nada. É exatamente isso que esse homem fez. A reputação ele já não tinha mesmo. Mas agora ele deixa o que ele tinha. Ele deixa tudo e segue o Senhor Jesus. Nós podemos ver como esse homem seguiu a Cristo,
nós podemos ver a graça do Senhor Jesus em chamar aquele homem. Ele não chama qualquer um. Ele chama aquele que tem má fama, ele chama o pecador, ele chama o reprovável, ele chama o traidor. É interessante que muitas vezes nós nos achamos assim, não é? Nós nos vemos assim. Nós consideramos que nós somos indignos, nós somos pecadores diante do Senhor. Nós não podemos nem erguer as nossas cabeças diante do Senhor, porque nós nos consideramos miseráveis pecadores. De fato nós somos. Mas a glória do Evangelho não é que Cristo veio para chamar aqueles que merecem, mas a glória do Evangelho é porque Ele veio chamar pecadores. A glória do Evangelho é que Ele veio chamar pecadores como eu e você. O Senhor diz, segue-me. E quando o Senhor nos chama, não há outra resposta senão se levantar, deixar tudo como fez Levi e segui-lo. O que nos impede de seguir a Cristo se Ele nos chama? Se Cristo nos chama, o que nos impede de seguir a Ele? Será que é a nossa reputação? Será que é o nosso dinheiro? Será que são os nossos sonhos, as nossas ambições? Levi deixou tudo para seguir a Jesus. E ali ele encontrou alegria. O jovem rico amou o seu dinheiro. E o texto nos diz que ele saiu entristecido. O Senhor não veio para chamar justos, mas Ele veio para chamar pecadores. Ele te chama para seguir, como Ele chamou Levi. Se Ele chamou esse homem, Ele te chama nesta noite. Se Ele chamou e salvou esse homem, Ele pode te salvar nesta noite. Siga o chamado de Cristo, porque se até um traidor foi salvo por Ele, você também pode ser salvo por Ele. Mas perceba que essa não é a única glória de Cristo aqui. Porque Cristo não só chama um pecador, mas Ele é capaz de se assentar e comer com os pecadores. Veja que depois de chamar Levi, então Marcos narra um segundo momento, quando ele se assenta à mesa, ali na casa de Levi. Veja o versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, ele chama Levi, provavelmente isso aconteceu logo depois, ele chamou Levi, Levi já chamou ele para a casa dele, ele já foi para a casa de Levi, e ali diz que eles estavam juntamente com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número também. A cena aqui parece ser um jantar de despedida, parece ser uma refeição de despedida. Levi é chamado por Jesus para segui-lo e parece que ele vai se despedir dos amigos. Então ele marca uma grande refeição, traz aquele que o chamou, Jesus Cristo, convida os amigos, convida os colegas, os publicanos, os pecadores, era quem ele conhecia. E ali está todo mundo tomando a refeição, a gente não sabe se é jantar, se é um almoço, mas eles estavam ali. E é interessante que alguns autores vão dizer que a posição de Cristo ali é uma posição confortável, uma posição relaxada. Eu não sei se dá para tirar isso mesmo do texto, mas talvez seja. Mas o ponto é, Cristo estava ali muito à vontade. Cristo estava tranquilo ali. Cristo não estava ali angustiado, Cristo não estava temoroso. Cristo não estava ali pensando, meu Deus, eu estou aqui, mas se alguém me vir aqui com esses homens, se alguém olhar, passar de relance, ver na janela, ver que eu estou com todos esses pecadores aqui, com todos esses publicanos, não, essa não é a posição de Cristo. Cristo está muito tranquilo, está comendo, está desfrutando das más companhias. É interessante que a estrutura é importante de fato, porque o texto nos diz que eles estavam juntamente com ele, ou seja, Jesus, e com seus discípulos, ou seja, o texto gira em referência a Jesus. Ou seja, a referência não é Levi, por mais que a casa seja de Levi, parece que o protagonista, o personagem principal daquela refeição era o Senhor Jesus. Ou seja, os convidados não estavam com Levi, os convidados estavam com Jesus. Jesus era o anfitrião. Jesus é que estava recebendo, que estava fazendo sala para todos aqueles homens que estavam ali. Ele era o principal convidado. Ele era o Senhor Jesus e os publicanos estavam ali por causa dele. E veja que essa sequência de ações então é interessante. É possível que seja uma despedida de Levi, nós já sabemos disso. Mas veja que não fica claro aqui se Jesus está sentado comendo com publicanos ou como era com Levi, com pecadores, né? Veja que aqui Jesus então está atraindo pessoas como Levi para o seu ministério. Porque fica claro que Jesus está sentado com esses homens, com esses pecadores, com esses publicanos. E veja que a sequência é assim que Marcos escreve. Se os irmãos perceberem, ele fala de uma cura, da cura da sogra de Pedro, depois fala de muitas curas em seguida. Agora ele faz a mesma coisa. Ele chama um publicano, agora aparecem muitos publicanos para comer com ele.
Aqueles publicanos, talvez atendendo um convite de Levi, estavam agora diante daquele que podia salvá-los. Talvez ouvindo que Jesus salvou o seu amigo, agora estavam ali, diante do Salvador, diante do Redentor. E aqui nós já entendemos muito bem o que é publicano, o que é ser um publicano. Mas talvez a gente precise prestar atenção no que significa ser um pecador aqui. Porque nós poderíamos pensar, mas todo mundo é pecador. Mas talvez não seja essa a intenção de Marcos ao dizer aqui. A questão aqui é que o termo pecador não significa alguém que escorrega aqui e ali, que comete erros aqui e ali. Mas aqui se está falando de pecadores, de pessoas que não guardam a lei de Moisés, ou pelo menos não guardam como os fariseus guardavam. Pessoas que eram consideradas impuras, pessoas que eram consideradas diferentes, que os fariseus olhavam torto, consideravam impuros. É possível que tivesse pessoas que eram consideradas ladrões, impuros, assassinos, prostitutos e prostitutas e assim por diante. Eram pecadores flagrantes, não eram pessoas que eram conhecidas pela sua piedade, mas que aqui e ali erravam. Não, eram pessoas que eram conhecidas por serem impuras, por serem pessoas más, por serem pessoas ruins. Jesus está sentado com essas pessoas. É interessante que isso não gerou pouco alvoroço dos fariseus. Veja que Marcos, no versículo 16, diz: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come ele com os publicanos e pecadores? É possível que aqueles fariseus estivessem lembrando do que o Salmo 1 diz, né? Que o ímpio ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E agora diz, olha, esse não é o Messias, esse não é o Redentor, porque o justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que esse homem come com os pecadores? A grande questão é, de fato, o justo ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não segue o caminho do pecador. Ele não é influenciado pelo pecador. Mas Cristo Jesus, ele mostra que ele é sim o Messias, porque ele veio para salvar pecadores. A diferença do justo que não se assenta na roda dos escarnecedores não é que ele nunca entra em contato com o pecador. É porque o justo ele não faz parte do pecado. O justo ele não é influenciado pelos pecadores. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Mas o Senhor Jesus não está fazendo isso. Jesus não está se detendo no caminho dos pecadores. Jesus está ali para salvar os pecadores, para transformar a vida dos pecadores. E veja que os mestres da lei, quando viram Jesus comendo com esses homens, então se escandalizaram. E é interessante que o pastor John MacArthur diz que esse é o escândalo da graça. Porque nós vemos um Deus santo salvando pecadores como nós. O Senhor Jesus estava comendo com pessoas que eram abertamente pecadoras, impuras, que eram alvos do desprezo, e isso escandaliza. Os mestres da lei estavam escandalizados, eles não conseguiam compreender porque Jesus estava sentado com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa. Mas de modo impressionante, o Senhor Jesus está ali. E talvez de modo ainda mais impressionante, os doutores do Antigo Testamento não conheciam a graça de Deus. E como é perigoso, irmãos. Como é perigoso conhecer a palavra de Deus e não conhecer a graça de Deus. Esses homens conheciam a palavra do Senhor. Eles conheciam a palavra do Senhor no hebraico, eles conheciam a palavra do Senhor no grego, conheciam a palavra do Senhor no aramaico. Coisas que certamente nós não conhecemos. Mas eles não conheciam a graça de Deus. Como é perigoso nós estarmos anos e anos na igreja, anos e anos ouvindo a palavra de Deus sem conhecer a graça de Deus. Como é possível nós estarmos ao lado de Jesus, como eles estavam, sem conhecer a graça de Jesus? Como é possível nós conhecermos o Evangelho de Cristo sem de fato conhecer a graça de Cristo, experimentar a graça de Cristo? Aqueles homens se consideravam justos e não conseguiam entender como Deus, como Cristo, poderia ter misericórdia de pecador. Para aqueles que se consideravam justos, que eram os mestres da lei, sentar com pecadores e publicanos talvez fosse pior do que tocar num leproso. Nós vimos nos últimos domingos que tocar no leproso era sinal de impureza, era algo terrível. As pessoas fugiam do leproso. Era tão tremendo a impureza que um leproso poderia provocar, que em Levítico nós encontramos uma lei que dizia que quando o leproso chegava perto de alguém, ele deveria gritar: imundo, imundo, para que a pessoa pudesse se afastar dele e não tocar nele. Mas parece que tocar um publicano é pior do que tocar um leproso. Porque o leproso estava doente, talvez não pela sua vontade, certamente não pela sua vontade,
Mas um publicano era um publicano porque queria, porque havia escolhido ser um publicano. Sentar com publicanos e pecadores poderia ser mais ofensivo do que ter contato com o leproso. E era ali que o Senhor Jesus Cristo estava, porque ele sabia a sua missão era chamar pecadores ao arrependimento. E apesar de toda a malvisão que os homens tinham a respeito dele, ele se senta para comer com esses. Era com pecadores que Jesus estava sentado comendo. E a graça do Senhor é vista quando ele chama pecadores para sentar na sua mesa. E aqui, irmãos, nós precisamos entender como é a graça do Senhor. Porque talvez a gente não consiga entender por que Jesus Cristo fez isso, porque Jesus Cristo é capaz de se sentar com pecadores para compartilhar da sua comida. Mas pense bem. Pense bem se ele não fez isso com você. Pense bem se você não era um publicano, se você não era um homem mau, um pecador, uma pecadora que fugia do Senhor, que se escondia do Senhor, até o momento que ele te chamou, como chamou Levi, disse: segue-me, e pela graça do Senhor você se levantou e o seguiu. Ele te trouxe e você recebeu do seu batismo, você foi lavado pelo seu sangue, você foi lavado pela água purificadora, como fala lá o apóstolo Paulo em Tito. E então ele lhe deu a graça de compartilhar da sua mesa, da mesa do Senhor. Aqueles que são salvos pelo Senhor partilham da sua mesa e assentam com Ele. Os pecadores que são chamados pelo Senhor têm o privilégio de se sentar na mesa de Cristo e comer do seu pão e beber do seu vinho. Essa é a graça do Evangelho. O pior dos pecadores pode comer do pão de Cristo, do corpo de Cristo, pode se alimentar do vinho de Cristo, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Essa é a graça do Senhor que salva pecadores. O pior de todos nós pode se assentar na mesa do Senhor e pode estar com o Senhor. Esse foi Marcos, esse foi Mateus, esse foi João, esse foi Lucas, esse foi todos os outros escritores e apóstolos do Senhor. Esse somos nós, ou esses somos nós. Nós sentamos na mesa do Senhor porque nós atendemos o chamado. Ele nos salva, Ele nos chama para compartilhar da sua mesa. Mas veja, tudo isso vai culminar para o que nós vamos ver agora no versículo 17. Porque o Senhor Jesus Cristo mostra a sua missão. Ele mostra que ele veio chamar pecadores ao afirmar a sua missão. Veja, ele resume todo o conteúdo da passagem no versículo 17, quando ele diz: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Depois de chamar um pecador como Levi, depois de se assentar na mesa com pecadores e publicanos, ele resume e ele responde então aos publicanos, ou melhor dizendo, aos fariseus e aos escribas. Ele responde, ele diz: os sãos não precisam de médico. E veja que analogia maravilhosa de Cristo aqui. Porque isso é óbvio. Mas aqueles homens não conseguiam entender. Os doutores da lei, os homens mais inteligentes, mais conhecedores da palavra, não conseguiam entender algo tão simples. E Cristo faz questão de explicar: vocês não sabem que um médico só tem serventia para quem está doente? Como vocês não conseguem entender a graça de Deus? Ninguém vai ao médico se estiver bem. Nós só vamos ao médico se nós estivermos doentes. No meu caso, quase morrendo. Mas todos nós só vamos ao médico quando estamos em extrema necessidade. E Cristo está dizendo: vocês não conseguem entender que um médico só tem serventia para quem está doente. Esses homens conheciam a palavra, mas não conheciam a graça de Deus. Uma graça tão maravilhosa que Matthew Henry ele pode afirmar: com Deus, por meio de Cristo, há misericórdia para perdoar os maiores pecados e graça para mudar os maiores pecadores. Essa é a graça do Senhor. Em Cristo há misericórdia para perdoar os piores pecados e mudar os piores pecadores, os maiores pecadores. Nós podemos crer nessa verdade, nós podemos crer no Evangelho do Senhor Jesus, nós podemos crer naquilo que Levi
creio. Interessante que o Evangelho de Lucas, quando vai narrar essa mesma passagem, ele diz as palavras de Cristo: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Porque é essa a obra de Cristo. A obra de um médico é chamar o doente para ser salvo pelo remédio, pelo tratamento. A obra de Cristo é chamar o pecador para ser salvo pelo arrependimento, pela fé. Pelo evangelho que ele pregou lá no início de Marcos, nos versículos 14 e 15 do capítulo 1, o evangelho de fé e de arrependimento, o evangelho do reino. Irmãos, aqueles homens se consideravam justos. E Jesus disse claramente: eu não tenho remédio para você. Diante daqueles escribas, daqueles fariseus que se consideravam justos, perfeitos, se consideravam curados, plenamente de saúde plena, Jesus disse: eu não tenho remédio para vocês. Veja como é perigoso o legalismo do nosso coração. Talvez você não conheça bem essa palavra, legalismo, mas certamente você já teve ou já sentiu algum tipo de legalismo no seu coração. Toda vez que você acha que você pode ser salvo pelo aquilo que você faz, você está seguindo o caminho do legalismo. Jesus Cristo está dizendo: você não tem remédio, ou não tem remédio para você se você vai por esse caminho. Nós devemos nos perguntar: será que nós nos consideramos pecadores ou justos diante de Deus? Você se considera um justo diante do Senhor, como consideravam esses escribas e esses fariseus? Você se considera um justo como esses homens se consideravam, santos, puros, cumpridores da lei, vencedores da palavra, vencedores do Antigo Testamento, doutores da lei? Não se esqueça que o Senhor veio para os doentes e não para os sãos. Não se esqueça que o Senhor veio para os pecadores e não para os justos. Se você se considera um justo, eu preciso dizer: não há remédio para você. Se você se considera um justo e acha que vai ser salvo pelo aquilo que você faz, Cristo não pode salvar você. Mas se você entende que você é um pecador, se você compreende os pecados que você fez, se você compreende as maldades que você fez no passado e que você ainda faz hoje, se você compreende o mal que há em você, a gloriosa notícia é: Jesus Cristo veio para te salvar. Se você se considera um pecador, a maravilhosa notícia de Cristo é: há remédio para você. E essa é a maravilha da graça, porque ela mostra o pecado e ao mesmo tempo mostra a salvação de Cristo Jesus. Então nós nos assustamos com o nosso pecado, e nós então passamos a nos assustar ainda mais com o tamanho da graça de Deus. Porque como o apóstolo Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não se engane, você não pode ser salvo pelaquilo que você faz. Você não pode ser salvo pelaquilo que você é, pela sua reputação, pelo seu dinheiro, pelo seu conhecimento, pelos seus dons, pelos seus talentos. Você só pode ser salvo se você se considerar um pecador diante de Cristo. É interessante que Cristo nos ensina isso no seu sermão do monte, no sermão da montanha, quando ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. O que é ser um pobre de espírito? Ser um pobre de espírito é se ver como um pecador diante de Deus. Se você é rico de espírito, eu preciso dizer, a sua riqueza vai levar para a morte. Mas se você é um pobre de espírito, a tua pobreza vai te fazer herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Pecadores serão salvos por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo veio para salvar pecadores como eu e você. Homens, mulheres como eu e você. Por isso nós podemos abandonar o nosso passado, deixar as nossas condutas, abandonar os nossos pecados, lutar contra os nossos pecados, porque Cristo se assentou no meio dos pecadores e disse: eu vim salvar os que estão doentes. Não se ache menor porque você está doente espiritualmente. Não ache que seu pecado lhe desqualifica ou lhe faz pior diante de Deus. Não sofra porque você não consegue talvez progredir na fé como você queria.
Você não consegue vencer os pecados como queria. Você não consegue vencer as tentações como você queria. Jesus Cristo disse e mostrou onde está o remédio. O remédio está nele. Ele pode te dar graça. Ele pode curar. O Senhor Jesus, irmãos, ele não veio para justos, mas ele veio para chamar pecadores como nós. Ele é capaz de te chamar para segui-lo. Ele é capaz de te chamar para a sua mesa, para que você coma do seu pão, para que você beba do seu vinho. Ele é capaz de te salvar, porque ele não veio para os doentes, mas para os sãos. Que essa verdade, irmãos, penetre no nosso coração. Que essa verdade nos transforme e nos ensine a ser o que nós devemos ser, pobres de espírito diante do Senhor, sabendo que para o nosso pecado há remédio em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor Deus, Deus bendito, Deus santo, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós reconhecemos que nós somos os doentes da alma que precisam do Senhor. Nós somos impuros, nós somos maus. Muitos de nós já fomos traidores, muitos de nós já fomos enganadores, trapaceiros, maliciosos, mentirosos. Todos nós somos isso. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor declarou hoje a tua missão aos nossos corações. O Senhor não veio chamar os justos, o Senhor veio chamar os pecadores. O Senhor veio chamar mentirosos como nós somos. O Senhor veio chamar traidores como nós somos. Nós te louvamos porque em Cristo Jesus nós encontramos os remédios para as doenças mais profundas da nossa alma. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque há remédio em Cristo. Louvado seja o teu nome, porque há salvação para pecadores em Cristo Jesus. Perdoa todo o legalismo no nosso coração e não deixa que o orgulho, que a soberba, que o legalismo nos engane, nos fazendo achar que nós não precisamos do Senhor, que nós não precisamos da tua graça. Nos ajuda a viver pelo Evangelho, nos ajuda a depender do Evangelho, a depender de Cristo em todas as coisas. Que a graça vença o legalismo no nosso coração. Nos ensina a sermos pobres de espírito, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém.